Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel aqui. Vamos para o vídeo para a gente falar sobre as análises para cartões para quarta-feira. Quarta-feira de Champions League e de muito Campeonato Brasileiro. Tem 7 jogos de Campeonato Brasileiro. Muita coisa para a gente ficar de olho. Eu vou mostrar para vocês, antes de tudo, mostrar o resultado do mês. Fechamos o mês de outubro, um resultado assim, foi incrível o resultado desse mês. Não é porque esse mês foi um resultado muito bom que eu sou um gênio, e se mês que vem o resultado não for tão positivo, não significa que eu sou um burro, né? Tudo com equilíbrio, tudo pensando a longo prazo. Esse mês, para quem está acompanhando o canal há pouco tempo, aliás, o canal tem pouco tempo de vida, né? Mas a gente começou com 4 mil, e aí tudo que passava de 5 mil eu fui sacando, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Quando eu cheguei a 5 mil, comecei a sacar. Eu vou fazer a soma dos saques para a gente ter uma noção de quanto que foi sacado esse mês. 189 mais 429 mais 107. Esse aqui foi aquele final de semana que... O final de semana que deu tudo certo. E aí os resultados de ontem, cara. O resultado de ontem também, para quem está acompanhando, foi um resultado muito positivo. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu para eu ter pegado esse saque aqui de 231,05. 1.158. Como eu comecei com 4 mil, então daria no total mais os 5 mil que eu tenho aqui. 6.158. Eu vou colocar aqui só para mostrar. 6.158,05. Aqui eu consigo ver, ó, nessa tabelinha, que legal, o meu resultado no mês. Olha o resultado desse mês. Eu achei que ficaria entre 20% e 25%, mas eu nem me prestei atenção nas contas, mas deu um lucro de 53%. Foi um resultado, assim, acima do esperado. Eu não esperava que ia ser um resultado tão bom. Ainda mais porque a gente teve momentos no mês que foi terrível, né? A gente teve momentos trágicos, né, no mês. Mas é aquilo que eu sempre falo, mantenha calma, as coisas vão batendo a longo prazo. Beleza? Então a gente começa o mês de novembro a partir de hoje. Vou até mudar aqui. Banco inicial 5 mil. Beleza, tá? Então a gente... Vamos ver o que a gente já consegue hoje aqui. Tem os jogos... Se você não viu o vídeo de ontem, a gente já falou sobre os jogos da terça-feira de Champions League. E de Campeonato Brasileiro também, beleza? Mas para quarta temos muitos jogos. Antes eu só quero mostrar para vocês o porquê que eu consegui esses 231 de lucro ontem. Como eu já falei em alguns vídeos, eu trabalho por plantão, então ontem eu cheguei e consegui pegar o final do jogo do Elche Getafe. O jogo já estava aos 82 minutos, né? Aos 37 do segundo tempo. O Getafe estava ganhando de 1-0 com um jogador a menos. Foi o que fez a gente perder o nosso green. Mas... o Elche estava indo para cima, apesar um time de qualidade técnica duvidosa. O Elche foi para cima e conseguiu. Eu coloquei que sairia pelo menos mais um escanteio para me devolver o dinheiro e mais 2 para eu ganhar. Acabou saindo mais 3 e deu lucro. Dos escanteios da segunda-feira, o Bolonha não bateu contra o Monza. Inclusive o Bolonha acabou tendo menos cartões. O Verona... Foi o primeiro jogo da segunda-feira. Bateu, teve um expulso o Verona. O Elche, o Getafe teve um expulso também, né? Acabou atrapalhando a gente perdeu. Mas a gente teve o lucro no jogo do Ceará, tá? O Fluminense até começou tendo mais cartões, mas o Ceará teve um expulso no começo do jogo. No começo do segundo tempo, perdão. Beleza? Então, assim, pensando em cartões, acabou que a gente ficou um pouquinho no negativo, nada que abale a gente, beleza? Mas o meu lucro principal foi nessas entradas aqui de cartões. Lembrando que eu já falei algumas vezes nos vídeos que eu tô testando algumas entradas, né? E até por isso que eu não criei nenhum grupo ainda. Lembrando que a minha ideia não é criar grupo para vender, para ganhar dinheiro com isso, não. Eu já tô bem satisfeito com o que eu tenho. A única coisa que eu quero é mostrar as minhas entradas, porque eu vejo que de repente eu posso ajudar algumas pessoas. Beleza? Então se eu for criar um grupo no Telegram, vai ser um grupo para mostrar as minhas entradas. E assim, eu não vou deixar ninguém comentar nada. Eu vou fazer as minhas entradas. Se a pessoa se sentir confiante, achar que dá, entra. Se não, beleza? Até porque esses resultados aqui pode ser que semana que vem, que nesse mês que vem não aconteça, tá? É importante entender que é uma aposta. O jogo, a gente imagina um padrão de jogo, o jogo pode mudar, tá bom? Mas essa entrada eu fiz o seguinte. O Cerro Porteño, quando eu entrei, ele tinha 4 escanteios
para ele bater 7 escanteios, precisava sair mais 3. O jogo estava aos 45 do segundo tempo. O juiz tinha dado 9 de acréscimo no segundo tempo. E como faltava 3 escanteios, o Cerro Porteño estava jogando melhor que o Libertad, achei que valeria a pena. O Fluminense tinha 4 escanteios também ao fim do primeiro tempo. Precisava sair mais 3. Eu achei que o Fluminense ia para cima, justamente porque o Fluminense é melhor time, estava com muito mais posse de bola. E quem assistiu o jogo viu que o Fluminense é melhor, é muito melhor. E a torcida do Ceará, alguns torcedores que são os animais, eles invadiram o estádio. E por causa disso, o Ceará, passando um momento extremamente difícil, jogou sem público, sem o apoio da torcida. E a gente sabe muito bem que isso faz diferença. Se você acha que não, é só você pegar a estatística dos times que venceram em casa com torcida e na época da pandemia que não tinha torcida. Com torcida, os times da casa têm mais força, vencem mais jogos, pontuam mais. Então, assim, não importa o que você acha, né? Importa o que é, os números. O que os números mostram? Que torcida importa. Então, assim, o torcedor tem que ser um pouco mais inteligente também, antes de ficar jogando as coisas no campo, essas coisas. Beleza? Bom, então foi essa estratégia que eu fiz pensando nessa dupla. Só que eu dei uma olhada no campeonato chileno, tinha esse Universidade Católica e Audax Italiano. Por que eu fiz diferente aqui? Eu fiz diferente porque o Audax Italiano é o pior time nesse caso. Só que o Audax Italiano já tinha 5 escanteios no primeiro tempo e precisava de mais 2. Tanto é que a odd era um pouco mais baixa. E eu fiz essa entrada aqui também. Acabou que, acabou que eu tive até um pouco de sorte, porque o Fluminense só bateu quase aos 90 minutos, aos 45 do segundo tempo, foi que o Fluminense bateu e deu o lucro total aqui, tá? De novo, entrei como um teste, 1% da banca nas duas entradas e bateu. Se bateu, que nem eu falei pra vocês, pega o lucro, põe no bolso e aí eu vou aproveitar esse dinheiro para fazer o que eu bem entender, tá legal? De novo, recomendo que faça isso. Pega o dinheiro e aproveita, faz o que vocês quiserem. Não fica escravo achando, vou aumentar minha banca, vou aumentar minha banca, tá bom? Lembrando para quem tá chegando agora que as minhas apostas são uma stake fixa de quase 1%, um pouco mais de 1%, R$60. Beleza? Por quê? Porque eu gosto, porque se fazer 1.7 chega a R$100, só por isso. Tá? Mas é um pouquinho mais de 1%. Recomendem que fique uma stake parecida, cada um tem uma estratégia. Eu não fico apostando em grandes odds, nada. Também não gosto de múltipla, eu só faço múltipla com crédito de aposta. Tá? Então quando a Bet me dá um crédito de aposta, eu pego e faço a entrada. Beleza? Essas daqui são as entradas que eu fiz para os jogos de terça-feira e agora a gente vai para quarta-feira, começando pela Série A. Pela Série A tem alguns jogos que me agradam. O primeiro dele é o Atlético Paranaense e Goiás, tá? Primeiro deixa eu uma olhada no jogo do Botafogo para ver se ele já abriu para cartões. Ó, ainda não abriu. Fiquem de olho, tá? Fiquem de olho quando ele abrir. Se for menos meio, acho que tem muito valor isso aqui. Mas eu já falei no vídeo de ontem. Nesse jogo aqui também, ainda não abriu, né? Olha lá, ainda não abriu. O Campeonato Brasileiro ainda não abriu para os jogos de amanhã, de quarta-feira. Mas fiquem de olho. Se eu pudesse falar para vocês 2 jogos para ficarem de olho, é o jogo do Atlético Paranaense, que é um super favorito, tá numa ressaca ruim, né? Ressaca ruim de não ter ganhado a Libertadores, um jogo com expulsão e tudo, foi bem complicado. Já era difícil, acabou se tornando mais difícil ainda. A gente acabou tendo um green de cartões, né? No Atlético Paranaense e Flamengo na final da Libertadores. E é bem interessante esse jogo. Outro jogo que eu acho bem interessante é o jogo do Palmeiras e Fortaleza, tá? Palmeiras pode ser campeão, vai vir pra cima. Fortaleza é um bom time também, vai sair pra jogar. Fortaleza não é time de ficar recuado não, tá? O Vojvoda é muito bom técnico e pode fazer a diferença aqui, mas eu acredito numa vitória do Palmeiras e que o Fortaleza também tenha mais cartões. Nos outros jogos, acho muito difícil cartão, muito equilibrado. Talvez até o Internacional, que é o vice-líder, mas o Internacional é aquele vice-líder que se ele tivesse em 8º no campeonato, ninguém falava nada. Porque não é um super time, longe disso. É um bom time? É um bom time. Tem o Mano Menezes, que eu não acho um grande técnico. Assim, eu não gosto muito do estilo dele, mas não tem como negar que ele é um técnico vencedor, não é mesmo? Mas é um jogo para cartões extremamente complicado. O Inter, no último jogo, não teve nenhum cartão. É um time que não tem uma média muito alta, apesar do estilo do Mano Menezes. Mas eu acredito aqui que é um jogo extremamente complicado, beleza? Então, pensando em Série A, como não tem entrada para cartões, eu não vou ficar me alongando muito aqui para o vídeo não ficar extenso, tá bom? Então, dessas 2 entradas, a única que me agrada é Atlético Paranaense e Palmeiras. O restante, as entradas completamente complicadas. Tudo bem? Mas vamos para Elite Europeia, a lista da Elite Europeia para os jogos da quarta-feira. Nós temos o primeiro jogo, Real Madrid-Celtic. Cara, Real Madrid-Celtic, o Celtic já eliminado, não é isso? Ou ele tem alguma chance de Liga Europa?
Tá eliminado, tem 2 pontos, só vai a 5. O Real Madrid, ele não tá classificado em primeiro ainda. O Leipzig pega o Shakhtar, mas a briga do Leipzig aqui é para conseguir um empate para de repente classificar, porque se o Shakhtar vence o jogo, o Leipzig tá fora, hein? E ó que o Shakhtar não é tudo isso. O Leipzig tá correndo um sério risco, vai ser um jogo muito legal aqui, pra gente acompanhar na quarta-feira a 1h45 o meu horário, 2h45 horário de Brasília. Beleza? Então, nesse jogo aqui, eu acredito, tá? Eu acredito que o Real Madrid vence o jogo. Inclusive, eu fiz uma aposta que ele vai ganhar o primeiro e o segundo tempo. E vamos ver a entrada de cartões. Menos meio, 1,7. Acho que tem valor. Vamos só dar uma olhadinha na média. Mas, de toda maneira, antes de ver a média, o Real Madrid é muito favorito. Não sei se vem com todos os titulares, mas eu acredito que nem o Celtic vem tão empolgado. Bom, vem nada empolgado, né? Já tá eliminado. Para eles não muda muita coisa. Esse jogo aqui é um jogo muito complicado. Deixa eu só dar uma olhadinha no jogo do Real. Esse jogo do Shakhtar vai ser um jogo... É o jogo é o jogo que a gente gosta de assistir, né? Eu não sei se é tão legal para ficar operando num jogo desse, mas é um jogo que a gente gosta de assistir. Olha a média dos dois, extremamente baixa. Um cartão por jogo, tranquilo. Tá? Mas pensando nesse jogo, eu acho que o Real Madrid não vai querer forçar, não vai querer ficar forçando para tomar cartão, porque esses cartões eles não são anulados para o restante da competição. Então, assim, não é interessante que algum jogador tome um cartão amarelo e fique fora da primeira rodada da Champions por uma besteira, por um jogo que não tem muita validade. Tá bom? No jogo do Shakhtar, vamos dar uma olhada. Shakhtar e Leipzig. Vamos ver o que a Bet tá pagando aqui de cartões. Cara, 0.0. Você percebeu, os jogos da Champions são tão equilibrados que a maioria dos jogos ela faz isso. Olha o Shakhtar, tem uma média bem maior. Cara, o Leipzig, ele é muito melhor. O Shakhtar, pra quem não sabe, o Shakhtar é da Ucrânia. E o Shakhtar ele nem tá podendo jogar dentro do seu estádio. Por quê? Porque a Ucrânia tá naquela situação que a gente não pode falar aqui no YouTube. Então, por isso, você está jogando nem dentro da sua casa, tá? Não tem apoio de torcedor. É muito complicada a situação aqui. Então, por tudo isso que está acontecendo, eu acredito que a chance de ter mais cartões é pro Shakhtar. E a mesma coisa que a Bet está achando, né? Por isso que está pagando mais para eles. E eu acredito também nisso. Tá bom? Vamos pro próximo jogo. Temos Milan e Salzburg. Vamos dar uma olhada como que tá esse grupo. Grupo de cima. O Milan pega... Olha que jogo também. O Milan precisa de um empate. E o Salzburg precisa da vitória. O Chelsea provavelmente pega o Zagreb. O Zagreb, de repente... Cara, o Zagreb ainda tem alguma chance aqui, mas... Será que ele tem chance? Ele perdeu pro Milan de 4-0 e outro jogo contra o Milan. Quanto que ficou? Ixi, não tem não. Porque mesmo se ele empata com o Milan em número de pontos, ele perdeu no confronto direto. Tá, então o Salzburg, a única coisa que ele pode... o Zagreb, a única coisa que ele pode é uma Liga Europa. Mas pega o Chelsea dentro de casa, o Chelsea vai querer garantir essa... o Chelsea ganhou os 2 jogos do Milan? Quantos que ficou? Ele ganhou fora e ganhou dentro. Então o Chelsea já está classificado em primeiro, independente do que aconteça. Isso aqui é um jogo que a gente já vai ficar de fora, viu? Já vou avisando já de antemão. Que é um jogo que a gente vai ficar de fora porque... pra ninguém vale... O Zagreb vale muito, pro Chelsea não vale muita coisa, mas jogando em casa, uma Champions, de repente... Vem com time misto. Bom, jogo complicado de análise. O Milan, Salzburg, acho que o Milan é mais time, não tenha dúvida, tá? Pensando nisso, vamos dar uma olhada na média deles. Milan e Salzburg, vamos ver o que tá pagando de odd. Menos meio pro Salzburg, eu imaginei que ia ser isso mesmo. O Milan é melhor, o Salzburg de repente vai ter que se lançar, mas olha a média do Milan, hein? Meu Deus, uma bela média do Milan aqui. Um jogo delicado. Eu vou entrar a favor do Milan, para que o Salzburg tenha mais cartão. Mas é um jogo que eu ficaria de orelha em pé, tá bom? Lembrando que esse é um jogo, pessoal, que para quem não viu o último vídeo que eu falo sobre escanteios finais, para ficar de olho, tá? Se eu pudesse indicar, esse jogo, por exemplo, do Shakhtar e do Milan, se ele chegar no final e não tiver os favoritos não estiverem ganhando, fiquem de olho nesse escanteio final, porque é bem interessante isso aqui, viu? Muito interessante mesmo, tá bom? Bom, vamos pro próximo. Copenhagen e Borussia Dortmund. Vamos olhar o que a gente tem. Vamos ver primeiro a tabela. O Copenhagen. Tá nos grupos de cima, né? Copenhagen.
Aqui no grupo do Manchester City e o Borussia. O Copenhagen tem 2 pontos. Vamos ver como é que ele está em relação ao Sevilha. Ele perdeu para o Sevilha de 3-0 e perdeu para o Sevilha, empatou com o Sevilha. O Copenhagen não está brigando por mais nada. Acabou o Copenhagen. O Borussia Dortmund, ele pega o Manchester, ele pega o Copenhagen, mas a única coisa que o Sevilha pode passar o Dortmund, será? O Dortmund e o Sevilha ficou no primeiro jogo e ganhou de 4-1. Não. Esse jogo aqui não vale nada. Esse grupo aqui não vale nada. Porque pro Copenhagen pro Copenhagen não vale nada, porque ele não consegue ir para a Liga Europa. O Sevilha, mesmo vencendo, ele empata com o Borussia Dortmund. E no confronto direto, o Borussia passa o Sevilha, o Sevilha não passa o Borussia. E Manchester City e Sevilha, o Borussia também não passa o Manchester City pelo confronto direto. É um grupo, pessoal, que a gente vai ficar de fora, tá? Nem vou me alongar muito no jogo do Manchester City e Sevilha. Apesar que eu acho que daria para pegar um escanteio aqui, hein? Copenhagen e Dortmund. Pro Dortmund não vale nada. Não sei. Acho que ficaria de fora, hein? Ficarei de fora. Esse jogo não me agrada. Manchester City e Sevilha. Vamos ver o que tá pagando aqui. Menos meio. A 1.8. Eu vou entrar, cara, mesmo não valendo muita coisa, e acredito que o Manchester vem com um time alternativo, porque o Sevilha também deve vir com um time alternativo. E o Manchester City é um time que toma pouquíssimos cartões. Só o último jogo contra o Borussia, que eu não sei o que aconteceu, que ele tomou 4 cartões, se eu não me engano. Tá? Mas é um jogo interessante aqui pro jogo. Pensando nisso, é um jogo meio xoxo. Apesar que o jogo do Dortmund e o Manchester City já foi xoxo também, né? Então eu acredito que tenha algum valor aqui. E vamos pro último grupo, que é o grupo também que já está decidido, né? Paris Saint-Germain e Benfica já estão classificados, os dois com 11 pontos. O PSG pega a Juventus. O PSG pega a Juventus, que a Juventus pode ficar fora da Liga Europa. Olha que situação. Só que eu acredito que o PSG não vai vir com o time titular aqui. Apesar que a primeira colocação tem alguma vantagem, porque você pega os segundos colocados. E, tipo assim, se você ficar em segundo e de repente você pega o Manchester City, eu acho que o PSG não quer correr esse risco, né? Provavelmente vem com o time titular. E a Juventus, não sei como que vem a Juventus. Sinceramente, não sei o que a Juventus pensa para esse jogo. Deixa eu dar uma olhada. Cara, eu vou entrar contra a Juventus. Por quê? Porque a Juventus não sei se vem com o time titular. É um time que, sinceramente, não me passa confiança. Não tá legal no campeonato italiano. Foi muito mal na Champions League. Por isso vou fazer essa entrada aqui. Eu até não olhei a média, mas deixa eu dar uma olhadinha na média deles. A média um pouquinho maior do PSG. O PSG se joga com Neymar e Sérgio Ramos. Eu tenho 2 tipos de medo. Porque, olha, é complicado. É um time que acaba tomando muitos cartões, cara. O Sérgio Ramos parece que já pode contar. Esses 2 cartões aqui de média parece que é só dos 2. Já guarda um cartão pros 2. Só que o Neymar, se eu não me engano, ele tomou um cartão e tá suspenso pra esse jogo. Acho que ele tomou o cartão, forçou a tomar o cartão justamente para ficar suspenso aqui e entrar zerado nas oitavas de final. Mesmo assim, o PSG é melhor time. Apesar de eu achar que faltam algumas peças pro PSG, principalmente de meio de campo, para ser um time mais sólido, pensando em tentar ser campeão. Até porque se olha o time do Manchester City é um time muito mais compacto, completo, né? Pensando em título. Beleza? E o último jogo, o jogo do Maccabi Haifa e Benfica. O Maccabi Haifa que foi uma surpresa para mim, porque é um time que brigou bastante, cara. Só que o Benfica eu acho que vem com o time titular, de repente pensando que a Juventus pode pelo menos arrancar um empate aqui. E se o Benfica vence, ele iria para 14 pontos. E que esses 14 pontos ficariam em primeiro lugar. Bom, pensando nisso, eu particularmente iria com o time titular. Pensando nisso, vou fazer essa entrada também. Todas as entradas que eu fiz contra o Maccabi Haifa, todas bateram na fase de Champions, contra todos os times. Vamos dar uma olhada na média deles? Mas todas bateram. Deixa eu dar uma olhadinha. Perdão, estatísticas. A média dela é uma média menor que a do Benfica, mas todos bateram. Pensando no histórico, acho que vale a pena mesmo assim. Beleza? Fiz a entrada e é isso. Para os jogos da quarta-feira de Champions League, lembrando que os horários mudaram, viu?
tá? Então, antigamente estava começando às 13h45, agora começa às 14h45 e começa às 17 horas, horário de Brasília, os outros jogos. Beleza? Por hoje é só, espero que tenha gostado. Lembrando, sempre seguindo essa gestão de banca. Eu não gosto de ter o pessoal fala, bateu a meta, sai do mercado. Eu fico de olho em oportunidade. Se eu tô vendo o jogo e eu vejo que tem uma oportunidade, eu entro. Aí depois eu também não fico lamentando, falando, puta, por que eu fui entrar? Já tinha batido meta. Não tem isso. Pô, tem uma oportunidade, eu entro. Se eu sentir que não vira, se eu perder, é porque eu senti que perdi aquilo com valor. É que nem a galera fala, você não tem que buscar o green, você tem que buscar a estratégia que encaminha para aquilo. A estratégia pode bater ou não, mas você segue essa estratégia, tá bom? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.